Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Então hoje eu vou estar explicando para vocês uma atividade prática que vocês vão estar fazendo em geografia, que é a observação sensível do tempo atmosférico. Então essa semana as aulas de geografia do sexto ano vão estar voltando-se à questão climática, tempo e clima, e paralelo a isso eu vou passar essa atividade prática. Também vou passar para o sétimo ano, que é uma atividade bem legal de você estar fazendo, para você entender como é a dinâmica do tempo atmosférico. Então, essa vai ser uma atividade prática, mas antes de eu falar o que vocês vão fazer, eu quero comentar algo. Então, pessoal, desde os tempos mais antigos, os nossos antepassados, desde lá dos homens da caverna, tinha toda essa questão de eu sempre observar os sinais da natureza, o que acontecia no céu. Por exemplo, sinais de chuva, de vento, de tempestade, de o sol a pino, que é aquele sol alto, todas essas questões, para ver assim o que estava acontecendo. E tudo isso que acontecia, todos esses sinais da natureza, como eram dados, acabavam que as pessoas se orientavam para fazer as coisas do seu dia a dia. Então, isso sempre, desde os tempos mais remotos, tem-se essa observação. Por exemplo, nos dias de hoje, nossa realidade é a agricultura. Os pais, as pessoas que trabalham na agricultura sempre estão observando. Por exemplo, além da previsão do tempo. Olha só, hoje não está ventando, não é muito bom para passar o veneno. Hoje choveu ontem, então hoje é bom para plantar. Então sempre tem essa dinâmica da gente sempre estar observando a dinâmica do tempo, o que está acontecendo. Então, pessoal, temos o tempo do relógio e temos o tempo atmosférico. O que é esse tempo? O tempo, ele é as condições da atmosfera, ou seja, as camadas que vocês vão estar vendo. Eu vou até disponibilizar um material junto com esse vídeo. Pessoal, a atmosfera é o céu, as camadas que está acima da gente. Então, o que é o tempo? Ela é a dinâmica num determinado momento. Ou seja, por exemplo, no dia de hoje, eu estou gravando esse vídeo no domingo. Hoje tá sol, não tá ventando, não tem chuva, a visibilidade está boa, então isso é tempo, entenderam? E quando a gente começa a falar do clima, o clima é a média desse tempo. Pode ficar um pouquinho confuso, mas aí aplica-se um conceito de matemática. Então, o que é? O tempo é o momento. E como que está a atmosfera no momento? Agora, se está chovendo, se não está chovendo, se está sol, se está nublado, se está ventando, não está ventando. E o clima, pessoal, é a sucessão, ou seja, a média. O que acontece diariamente? Por exemplo, a gente fala que o mês de agosto é um mês que é caracterizado por ser seco. Então a gente está falando que o clima do mês de agosto é seco, ou os invernos são frios, o clima no inverno. Então, tá dando para entender? Tempo é o momento e o clima é essa média. E mais ou menos uns quantos anos? Uns 30 anos. Quando a gente fala de mudanças climáticas, está acontecendo uma mudança que no passado era de uma forma, a atmosfera se comportava de uma forma e nos dias de hoje se comporta de uma maneira totalmente diferente. Então isso é a mudança climática. Então aí é um conceito de clima. Então, pessoal, toda vida que a gente fala assim, a gente não pode estar falando, o clima de hoje está frio. Não, é o tempo de hoje que está frio. Clima são vários e vários anos. Cerca de 30 anos, como eu coloquei ali no slide para vocês. Tá bem? Enquanto o tempo é o momento que vai influenciar nas atividades do homem. Por exemplo, eu preciso ir à cidade, eu vou a pé agora. Se tá chovendo, eu não vou. Então eu observei uma característica da atmosfera que não está tendo precipitação. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Então, pessoal, tomar uma água. Para fazer essas práticas e procedimentos para a observação sensível do tempo atmosférico, então como que a gente vai fazer? Como que vocês e eu também vou estar fazendo, a gente vai estar realizando? Vocês vão observar a atmosfera em 3 horários.
às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite. Pessoal, essa imagem aqui que eu coloquei para vocês é a dos fusos horários, que daí tem ali todos os fusos horários. Eu tinha até comentado isso para vocês no vídeo anterior. Tudo que está ao lado oeste, que aqui é a região da América, vai ser sempre horas negativas. E tudo que está ao leste, que pega a África, a região da Europa, da Ásia, Oceania, tudo horas positivas. O marco zero, que é o meridiano de Greenwich, é localizado em Londres, é a 0 horas. Daí, por exemplo, se lá tá, digamos assim, lá agora é 9 horas da manhã. Aí aqui para nós, você vai diminuir menos 3 horas. Então, ou seja, vai ser 6 horas da manhã. E, por exemplo, a 3 horas positivas aqui na Europa, mais ou menos, vai ser meio-dia. Entenderam? Então, qual vai ser os horários adotados? Que a gente vai estar fazendo essa observação às 9, às 3 da tarde e às 9 da noite. Pessoal, nesse horário ali que está embaixo, de acordo com o horário oficial do Meridiano Greenwich, GMT, 12 horas, 6 horas da tarde, meia-noite, 6 horas de manhã, 6 horas de Londres. Que isso é uma tradição muito antiga, que lá começam as leituras do tempo atmosférico, tá bem? Então é mais ou menos isso. No nosso horário, devido ao fuso horário, a gente vai apenas ver quais horários: às 9, às 3 da tarde e às 9 da noite. Antes de eu estar trabalhando com vocês, eu trabalhava como estagiário lá na faculdade onde estudo. Eu fazia esse trabalho, só que não era eu visualmente observando. Eu pegava os dados prontos de satélites, nesses horários, 9, 3 e 9 da noite. Era o meu trabalho que eu fazia, que eu comentei até que eu já tenho bastante pesquisa na área do clima. Como que funcionava? Eu pegava o relatório dos dados que eu vou estar mostrando daqui a pouco para vocês. Então, e esses horários, percebam, no horário do oficial de Londres, são 4 leituras diárias, ou seja, o dia tem 24 horas em cada 6 em 6 horas. Mas aqui, a todo caso, são 3 horários, porque imagina a dificuldade para alguém levantar às 3 da manhã para estar fazendo uma leitura. Não ia ter como. Então, por isso são esses 3 horários. Tudo bem? Então, quais são os elementos que vocês vão estar observando? O primeiro elemento que vocês vão observar vai ser a temperatura, que daí todos os elementos vocês vão colocar o horário, que vocês fizeram essa observação, vocês vão colocar como estava. Temperatura. O que é a temperatura? Está indicando para você, é uma sensação pessoal, se tá quente ou tá frio. Aí olha só a legenda, vai ser registrada de acordo com a sua sensação física, seguindo os critérios. Você vai pintar o quadradinho lá da cor. Se tiver muito quente, você coloca vermelho. Se tiver quente, ameno até, vai ser laranja. Ameno, que não tá nem quente nem frio, amarelo. Azul, muito frio. E violeta, azul frio e violeta muito frio. Então, para vocês estarem vendo a temperatura, vocês vão estar vendo essa sensação pessoal de vocês, tudo bem? Aí, para ver a chuva, pessoal, tem uma questão. Chuva é uma forma que a água se precipita. Então, como que explicando para vocês? Há várias formas de precipitação. Granizo é uma precipitação, geada é uma precipitação, neve é uma precipitação e chuva também é uma precipitação, que é a água caindo da atmosfera, das nuvens. Que daí tem todo aquele processo do ciclo da água. Então, quando se precipitam sobre o solo. Então, como que vocês vão registrar? Vocês vão fazer o desenho, conforme está indicado, ou se quiser pode escrever ausente, se é o chuvisco, se é uma chuva leve e contínua, se é uma chuva pesada e contínua, se é uma chuva com trovoada, ou se é uma pancada. Chuva de as pancadas que é rápida e extensão limitada. Já viram aquela expressão? Deu uma pancada de chuva em tal região. Seria mais ou menos isso. Apesar de que agora em agosto vocês vão perceber que os dias que vocês vão estar fazendo essa observação vai ser meio que comum, só um ausente e chuvisco, pouca coisa. As nuvens, pessoal. As nuvens são as partículas de água.
Então é o vapor d'água condensado e ou gelo que está presente na atmosfera terrestre. Elas podem ser mais, desde as cores brancas até um cinza escuro. Quando elas são dessas cores cinza escuro, está significando o quê? Que ela tem muita água, tem muito vapor de água concentrado. Então, olha só os desenhos. Vocês vão observar e vão ver que tipo de nuvem que vocês estão vendo. Essa nuvem aqui, pessoal, o cumulonimbus, é a nuvem chamada de bigorna. Ela não, ela é um pouco rara, porque essa chuva é só presente em trovoadas. Eu vou até compartilhar umas imagens depois com vocês de nuvens. As nuvens mais comuns que vocês vão estar vendo vai ser a cirrus, que é a nuvem alta, que ela é como se fosse várias pinceladas. As estratos, que são essas nuvens, assim, elas são como se fosse algum, como é que eu posso explicar? Como que elas, como elas fossem, assim, algumas pedaços grudados, e as cúmulos, que são as nuvens carneirinhas, que são aquelas nuvens de formas, que acontece assim, que são as cúmulos, que são chamadas aquelas nuvens carneirinhas. Por exemplo, aquela nuvem tem forma de um pato, de uma galinha, então seria mais dessa forma. Então, vão olhando na sua legendinha e vocês vão procurando o tipo de nuvem. Não quer dizer que aquelas outras nuvens não existam, mas elas são um pouquinho mais raras, ou seja, as principais que vocês vão estar vendo são as cirros, as estratos e as cúmulos. Então, a nebulosidade. Como que vai ser a nebulosidade? Vocês vão estar olhando para o céu e vão estar indicando céu claro, se ele está parcialmente encoberto, se tem algumas nuvens, ou se está totalmente coberto, que a gente não vê o sol e vê apenas as nuvens. Pode escrever ou fazer essa legendinha como está aqui presente na imagem de vocês. Então, a visibilidade do ar. Pessoal, para você estar vendo esse elemento, vocês vão estar fazendo da seguinte forma: vocês vão estar observando assim, algum ponto de referência que esteja um pouquinho longe. Por exemplo, uma casa, um prédio, uma árvore, um boi que está lá no pasto, para vocês indicar. Se a visibilidade tá boa, tá regular ou se tá má. Boa quando dá para ver todo o perfil, tudo o que está presente. Regular quando apresenta o contorno, mas não é nítido. E má quando você não consegue enxergar nada. Aí, pessoal, vocês também vão indicar os ventos. Como que está sendo esses ventos? Por exemplo, veja as árvores, da onde que está se mexendo as folhas, fumaça, coloca uma roupa no varal. São várias alternativas para você estar vendo o vento. Então ali tem as opções de vento que vocês vão dar uma olhadinha ali e ver como está se caracterizando. Por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou sentindo um vento fraco que está batendo aqui no meu rosto. Estou vendo as árvores ali de fora tá se mexendo. Então ali, ó, calmaria, fraco, moderado, forte, muito forte. Pode escrever ou, se quiser, pode fazer a legendinha como está ali presente. Toda essa legenda, pessoal, que eu estou passando para vocês é um padrão para fazer essas leituras. Mas, assim, para simplificar, vocês podem apenas estarem escrevendo, tá bem? Então, a direção do vento. Vocês vão estar observando da onde que o vento está se orientando. Ali em cima tem a direção do vento, de acordo com o INPE. Mas se vocês quiserem apenas colocar se está vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, pode ficar à vontade. Então, eu passei isso para vocês presencial. Lembre da seguinte forma para você estar vendo da onde vem o vento. O sol nasce a leste e se põe a oeste. Ali tem até uma figura representando para vocês estarem observando. Então, sempre observem isso. Veja onde está o sol. Aonde o sol está, ele está a leste. Onde ele vai nascer, vai ser a oeste. Tudo bem? Aqui, as sensações pessoais. Essas sensações pessoais vocês vão estar colocando. Se está o tempo agradável, se está abafado, se está chuvoso. Na opinião de vocês, como que está caracterizado? Aí outras, pessoal, por exemplo, se acontecer algum fenômeno, mas eu só acho que vai ser um pouquinho improvável de estar acontecendo, como orvalho, geada, granizo, neve, o halo solar e halo lunar é quando o Sol e a Lua estão parcialmente cobertos por um círculo.
Então, aqui é um exemplo de como vocês vão estar fazendo. Sempre vocês vão estar colocando o dia da observação. Eu quero que vocês observem o tempo durante 7 dias. Vocês vão colocar o horário 9, 15 e 21 da noite. A temperatura, como eu falei, vocês podem escrever ou pode pintar de acordo com a legendinha. A pluviosidade, perdão, vocês vão estar colocando se estava sem chuva, com chuva, o tipo de nuvens. Pode acontecer que não tenha nuvens no dia, então vocês vão deixar colocar que não tem, ou colocar só um risquinho. Ou o tipo de nuvens, pode observem na legenda. A visibilidade, que vocês vão estar vendo a questão dos contornos, por exemplo, vão ver o boi, vão ver a montanha, a árvore. A nebulosidade, que é se o céu está limpo, parcialmente coberto, totalmente coberto. O vento, a direção, se ele está do norte, do leste, oeste, noroeste. E a intensidade, fraco, moderado. E a sensibilidade pessoal, que vocês vão estar colocando se estava abafado, agradável, frio e essas outras características. E também outras, por exemplo, se houver granizo, mas isso acho que não vai acabar acontecendo durante esses 7 dias. Então isso aqui é para vocês copiar na folha de caderno. Durante 7 dias vocês vão estar fazendo essa observação. Vocês sempre vão indicar, por exemplo, esqueci de fazer a observação 9 da manhã, só fui lembrar agora às 11 da manhã. Então você vai colocar o horário lá, 11 da manhã. Aí o local, como estava indicado lá em cima, Roncador, Paraná. A latitude vocês têm aqui, que eu já passei para vocês, essa copiar essa informação. Então, eu percebo. Ó, isso aqui é de um dia. Aí daí depois vocês vão aumentando essa a coluna para montar a tabela. Durante 7 dias vocês fazem na folha de caderno e depois me enviam foto, tá bem? Então, bom trabalho. Se vocês precisarem de ajuda, é só me avisar. Aqui estão as referências que eu usei para confeccionar esse material. E seria isso, pessoal. Essa é a minha proposta de atividade para vocês estarem fazendo prática. Depois vocês vão fazer um relatório, mas aí eu explico em um segundo momento. Caso precise de ajuda, pode mandar mensagem ou a gente marca alguma reunião via Meet para mim estar orientando vocês. Então, é isso.